TV não serve apenas para entreter, mas também para educar. No Brasil, existem cerca de 21 emissoras. A jornalista Flávia Lobo trabalha em uma produtora que elabora programas com esse perfil e decidiu investigar os desafios da programação educativa em sua dissertação de mestrado. Flávia, muito obrigado. Qual foi o foco da sua pesquisa? Eu quis pesquisar os bastidores da televisão educativa. Geralmente, quando se pesquisa em educação, meu mestrado é em educação, a gente pesquisa a recepção, ou seja, como os professores e a sociedade, de uma maneira geral, recebem esse conteúdo. Eu quis pesquisar os produtores, nós que fazemos programação educativa. Então, esse era o foco. O que esses produtores percebem como conteúdo educativo e levam ao ar. Quais são os principais desafios da programação educativa? A programação educativa, eu falo que ela é diferenciada, por um lado, e nem tanto assim da programação que não é educativa. Porque a televisão educa de uma maneira geral. Educa para o bem ou para o mal, isso é um juízo de valor que cada pessoa faz. Mas a televisão, de uma maneira geral, ela educa. A TV educativa tem por objetivo ser educativo. Mas não educativo só no sentido de transmissão de informação, e sim de levar uma reflexão, um pensamento mais crítico, a formar o indivíduo de uma forma mais ampla, de uma maneira mais ampla. Qual é para você a principal questão para fazer a programação educativa não ser chata, não ser algo monótono? Isso é uma questão, isso é a pergunta de $1 milhão, digamos assim, para mim e para quem faz conteúdo educativo no planeta inteiro. Essa foi uma surpresa, eu achei que era uma percepção muito particular da gente aqui, de repente, no Rio de Janeiro, que é uma metrópole que tem acesso à cultura de uma forma diferenciada, ou no Brasil, mas não, isso é uma questão que ela é planetária. Conteúdo educativo em televisão costuma ter baixa audiência, e aí as pessoas chamarem de aborrecida, de chata, ou outros adjetivos não tão positivos, porque ela se dispõe a ser instrucional, ela se dispõe a ser pedagógica. E numa relação com o telespectador que reproduz o comportamento escolar da escola tradicional que já está sendo questionada, ou seja, eu sou o detentor do conteúdo e você, audiência, ou você, meu aluno, senta aí e vai receber aquilo que eu estou te passando. Quando não é assim, a audiência, ela pensa, ela pode estar com a TV ligada, mas não estar assistindo, ela pode estar assistindo e discordando, ou seja, não é uma recepção tão passiva quanto a gente pensa, até nas teorias da comunicação, como a teoria da agulha hipodérmica, você injeta aquele conteúdo ali e vai ter uma reação. Às vezes não é aquela reação que é esperada, não é tão assim imediato. Essa relação da TV educativa, quando ela se coloca nessa posição escolar, de ser a escola tradicional, ela se torna chata, porque aí ela não usa o veículo no que ele tem de melhor, que é o entretenimento, é o espetáculo. Televisão não é só feita de imagem, é som, é silêncio, é uma série de coisas envolvidas que faz a televisão ser o que ela é. E quando a gente deixa isso de lado para fazer escola na TV, aí a televisão educativa é chata. Você acha, então, que é justamente esse caráter educacional que faz a TV educativa talvez não ter a mesma audiência do que as emissoras comerciais? Eu não sei se é isso, e aí até como sugestão de continuação para pesquisa, num doutorado, é fazer um estudo de recepção. Por que as pessoas não assistem televisão educativa? Já se percebeu com a dissertação, com o resultado da dissertação, que a gente tenta fazer a televisão educativa um veículo mais divertido, mais lúdico, mais dinâmico e também levando uma informação de qualidade. A informação de qualidade tem que estar atrelada a isso. Só que a recepção, a gente não tem como medir, essa medição não foi feita. O que a gente supõe é que a escola está passando por um momento de transformação e de rejeição. As novas tecnologias estão aí invadindo a sala de aula, mostrando isso, que a escola tem que se modernizar, e se modernizar dentro da sala de aula, com a aparelhagem de comunicação que as pessoas, de uma maneira geral, lidam. Então, pensar conteúdo educativo nesse sentido que você está me colocando, talvez seja pensar se a escola é chata. E se a escola é chata, eu não gosto da escola, eu não vou assistir escola na TV. Mas isso é só uma hipótese. Essa recepção, a gente ainda não tem estudo sobre isso. Pesquisas no mundo inteiro mostram que há uma rejeição, sim,
quando a televisão educativa ela é mais instrucional. Então, a grande surpresa da minha dissertação e de todo esse estudo é que, se a escola for chata, a TV educativa, consequentemente, carrega a pecha de ser chata também. E aí ninguém senta em frente a um televisor ou anda com ele num conteúdo mobile para assistir alguma coisa chata. As pessoas querem se divertir, aprender se divertindo. Então, acho que a gente tem que repensar um pouco aí o papel da escola, como a gente ensina, as universidades, as escolas básicas, fundamentais, como a gente está relacionando o aprendizado com o lúdico, com o prazer, com o entretenimento. No seu trabalho, você chegou a ir às escolas para saber as experiências dos alunos, como é que eles estão recebendo essa programação educativa? Não, a gente não fez um estudo de recepção. O estudo foi a partir da produção do conteúdo, ou seja, bastidor, né? Diretor artístico, jornalista, roteirista, cinegrafista, editor, ou seja, a gente mexeu em toda a cadeia de produção, que para o telespectador comum isso não é visualizado, a não ser para gente que faz televisão. Quando você faz televisão, você sabe que tem várias instâncias ali envolvidas. Então eu escutei os bastidores. O que eu sei é que, por exemplo, a televisão educativa, justamente porque ela está relacionada à escola e talvez tenha baixa audiência, e aí a gente não sabe como é que funciona bem esse mecanismo, em todas as emissoras você tem que ter programação, conteúdo educativo. E aí esse conteúdo educativo, por exemplo, nas emissoras comerciais, ele passa de madrugada, no horário que está todo mundo dormindo. No caso da gente da Multirio, tem uma consequência a priori, porque ela passa num horário de escola, a gente passa na Bandeirantes à tarde. À tarde, o professor está na escola, então a gente já sabe que o professor talvez não assista. Aluno, ele só vai assistir se ele gostar de conteúdo educativo, então é um desafio seduzir esse aluno. E de uma maneira geral, o que a gente tem de resposta em estudos de recepção é muito pouco. Mas diz muito pra gente em que horários essa televisão vai ao ar. Ou seja, já está se dizendo qual a importância que essa televisão tem. É um horário que ninguém assiste. Isso é muito grave, porque você está dizendo não só da televisão educativa. Você, quando coloca a televisão num horário onde você tem baixa audiência, onde as pessoas estão dormindo, por exemplo, qual é o papel da educação? É para poucos ou é para ninguém ver? Isso é que é o mais revelador. Então, como fazer para esse conteúdo se tornar mais interessante? Isso é uma pergunta difícil, a gente faz um esforço. O problema é que eu acho que nas respostas, as pessoas pesquisadas, né, envolvidas no projeto, que elas me responderam, é que há uma vontade incrível de se fazer entretenimento educativo. Só que quando você vai elaborar esse produto, ele tem que ser tão redondinho, tão fechadinho, e aí a educação, ela às vezes se coloca numa posição de dar conta de todas as respostas. E se você vai respondendo muito, você vai cerceando muito, aquilo começa a ficar quadrado, não sobra espaço para criatividade, para você devagar sobre o assunto. E televisão é rápido, né? Você tem um tempo muito rápido, uma linguagem rápida, uma fala rápida, uma cognição mais rápida. Então, talvez essa lentidão, onde é tudo muito amarradinho, acaba não deixando espaço para o entretenimento, que é próprio do meio televisão. Muito obrigado, Flávia. Diego Andrade para o canal da TV PUC no YouTube.